déficit habitacional no Rio Grande do Sul atinge mais de 220 mil famílias em 2023, pessoas em vulnerabilidade. De um lado, uma população carente e de outro, a provedora do diálogo e mediação em busca de garantir os direitos dos cidadãos, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. O estudo Déficit Habitacional e Inadequação de Moradias no Brasil, publicado em 2021 pela Fundação João Pinheiro, mostra que o déficit é de 220.927 domicílios no estado do Rio Grande do Sul. Destas, mais de 65 mil famílias vivem em habitação precária, mais de 34 mil em coabitação e mais de 121 mil em ônus excessivo com aluguel. Pessoas que não sabem onde irão dormir, geralmente mulheres com crianças e sozinhas. Para conseguir o mínimo de dignidade e segurança, acabam por utilizarem o que está no Estatuto das Cidades, na Constituição Brasileira, que é o direito de viver e ter acesso à moradia. E as cidades, principalmente o centro, era um lugar de comércio, um lugar de desenvolvimento de poder, um lugar onde os pobres e principalmente os escravos, eles eram benquistos ali no centro para fazer trabalhos manuais, para vender. Portanto, os pobres no Brasil, os escravos e até alguns ex-escravos, eles eram aceitos das cidades, mas é para trabalhar. Basta ver os grandes quadros do Debré, mostram a variedade de escravos no centro da cidade. Portanto, aí sim, eles eram bem aceitos, né? Essas cidades eram para trabalhar, né? O trabalho manual era feito por esse povo, mas não era um lugar para se ficar, para se estabelecer, porque aquilo ali é um lugar de rico, é um lugar onde as pessoas tinham posse. Agora, a Constituição de 1988, a 7ª Constituição, alguns vão falar que é a 6ª, vai trazer uma nova visão, uma visão de ampliação dos direitos sociais. E vai mostrar que a Constituição Brasileira de 88 é uma das mais bem feitas da história. E a história da humanidade, porque traz direitos sociais como importantes. Exemplo, a saúde, criação do SUS, né? A educação. E nesse sentido, dentro desses princípios, nós começamos a entender a moradia como um grande direito social e, posteriormente, a gente desenvolve a noção do direito à cidade, direito a possuir a cidade. Só que as pessoas foram indo para longe, né? As cidades, assim, uma lógica que eu estou falando bastante do Bourdieu, da distinção se eu moro aqui, eu sou melhor do que você do que mora lá. Eu moro no Morumbi, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. E é nesse momento de 88 chama a atenção para o seguinte: olha, a Constituição brasileira é uma Constituição que tem objetivos, diferente da norte-americana. Nós temos objetivos, portanto, nós precisamos da democracia para expandir esses direitos. E esses direitos não vão ser dados do dia para a noite, por uma questão de distinção, uma questão econômica, uma questão de poder. A periferia não importa para a elite das cidades. É o que acontece em alguns lugares do mundo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. A periferia falta saneamento básico. A periferia falta. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: como deve ser a luta? Ou seja, a moradia é o objetivo, é futuro. É futuro. Nós temos que chegar a ter moradia. Nós temos que chegar a todo mundo ter educação. Temos que chegar a todo mundo ter saúde. Porém, há um grande problema aí. O problema de representatividade. Essa democracia que nós temos no Brasil, ela não reflete o poder do povo. Segundo a Constituição, o poder emana do povo. Agora, o resto as pessoas não querem entender. Vírgula, que o exerce através de seus representantes. A Defensoria Pública tem foco nas atividades ligadas à defesa judicial ou extrajudicial do direito social à moradia, do direito de acesso à terra e aos meios de produção e na promoção de ações para a regularização fundiária, dentre as muitas diretrizes de atuação em prol de indivíduos e comunidades carentes. A instituição promove o ajuizamento de ações que visem a defesa do direito à moradia digna, a garantia da posse e propriedade com observação de sua função social.
Então, a primeira forma de atuação da Defensoria se diz na parte extrajudicial. Podemos resolver a questão da forma extrajudicial, será melhor para todo mundo. Se não, eventualmente se ingressará com as ações judiciais, como aquelas já referidas anteriormente, para garantir os direitos que já são assegurados constitucionalmente e dar efetiva eficácia aos mesmos. Os casos em que a Defensoria Pública, pode atuar tanto de forma individual como coletiva no âmbito da moradia, a gente pode exemplificar como a partir de visitas técnicas e inspeções de ocupações de comunidade, o atendimento aos moradores de ocupações em que buscam a solução de forma extrajudicial, participação também nas audiências e sessões de mediação nos grupos de trabalho, do grupo de trabalho de conflitos fundiários que existe perante o Tribunal de Justiça, a participação e atuação na Comissão Conflitos Fundiários instalada também pelo Tribunal de Justiça a partir da DPF 828, que determinou uma regra de transição a qualquer processo em que tramita remoções ou, enfim, risco de remoções coletivas que lidam, ao fim e ao cabo, com conflitos fundiários e a busca, enfim, a moradia digna. Então, nesses casos, a Defensoria Pública atua em prol, enfim, da comunidade, dos moradores, dos ocupantes dessas áreas. Cabe ressaltar que o direito à moradia consta no artigo 6º da Constituição Federal, assegurado pela Constituição Federal de 1988. O direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. A eles, conforme aponta o texto constitucional, cabe promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, por exemplo, atua nas principais frentes: identificação e interlocução com os movimentos sociais comprometidos com a defesa da moradia, participação em comissões e grupos de trabalho relativos à matéria por intermédio do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, defesa da posse e acesso à terra por meio da mediação ou de procedimentos administrativos em atuação extrajudicial, viabilizando a regularização de áreas, defesa judicial e propositura de ações individuais e coletivas, como, por exemplo, a de uso capião. A Defensoria Pública do Estado, por meio do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, atua principalmente em atividades relacionadas à defesa do direito à moradia digna, a garantia da posse e propriedade, com observância principalmente à sua função social. A atuação da Defensoria Pública na defesa individual ou coletiva, o direito de moradia, para as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ocorre também por meio de diálogo frequente com os movimentos sociais, comprometidos com a defesa desse direito e com a sua participação em comissões e grupos de trabalho relativos à matéria. A Defensoria Pública, nesse caso, vai atuar primeiramente para garantir o direito dos assistidos. Nós não estamos sujeitos não podemos nos preocupar com a opinião pública no sentido de coibir a nossa atuação. O direito do nosso assistido vai ser buscado. Se ele tem direito, nós vamos garantir ao mesmo o direito. Tendo uma decisão judicial determinando a destinação e a ocupação daquele imóvel, e se ela não for cumprida, então, no caso de um uso capião e de uma destinação para que esse imóvel vá para o uso popular, se ingressará então com uma ação judicial para buscar o ingresso no imóvel. O papel da Defensoria nestes casos é de extrema importância, afinal, a inclusão da moradia no rol de direitos sociais dos cidadãos representa um grande marco de avanço, mas que precisa ser apoiado quando há possíveis violências ou abusos, com pessoas que já sofrem vulnerabilidade e estão em busca de seus direitos. Como exemplo, nós podemos citar a atuação da Defensoria Pública em processo em que houve já o deferimento liminar de uma suspensão de uma reintegração de posse de aproximadamente 300 famílias na ocupação Vila Verde, em Osório, em que a Defensoria Pública suscitou a remessa dos autos à Comissão de Conflito Fundiário, em que se está, enfim, discutindo nesta comissão a melhor forma de solução
deste conflito fundiário na cidade de Osório. Também, outro exemplo que nós trazemos são as regularizações fundiárias realizadas por meio de convênio com o CIDEJA. Foram propostas centenas de ações para regularização fundiária rural na região de Jaguarão, Bagé e cidades próximas de várias, áreas e propriedades que estão se buscando a sua regularização. Então, a Defensoria atua no caso de regularização dos imóveis, uso capião, questões relativas a posse, uso, propriedade, transferência e tudo mais. A principal atribuição da Defensoria pela Constituição Federal é garantir direitos. Então, nós atuamos para garantir o acesso a direitos básicos e isso inclui a moradia digna. Não precisa ser através de uma ação judicial, a Defensoria tem atribuição para atuar de forma administrativa, podendo fazer a regulamentação dos imóveis até mesmo dessa forma. O perfil desse brasileiro está no relatório divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que mostrou que 10 capitais do Brasil registram um número grande de desabrigados e Porto Alegre está na 8ª posição, vindo depois de grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos brasileiros não sabem onde vão dormir hoje, porque não possuem um teto para se recolher no final do dia em segurança, e não é por falta de lugar. Segundo o IBGE, a cada 100 domicílios particulares no Brasil, 13 estão inutilizados. Em julho deste ano, o censo mostrou que há 11 milhões de casas vazias e 6 milhões de pessoas sem casa. Somente no centro de Porto Alegre, os prédios abandonados públicos poderiam gerar 20 mil moradias no ano de 2020. Então a instituição tem um contato e vê a importância dos movimentos sociais em subsidiar elementos, em trazer informações para a busca da defesa da moradia, principalmente da população em situação de vulnerabilidade. Então a Defensoria tem essa integração, tem esse contato próximo com os movimentos sociais que trazem, ao fim e ao cabo, subsídios para a defesa da moradia, a defesa agrária da população mais carente do nosso estado. E a democracia exige luta a moradia, exige luta, ou você pode lutar a partir de movimentos de bairro, não dá para ir movimento de bairro, movimento apoiando as mulheres que precisam de casa. Então nós precisamos ter um grande entendimento, só que o exercício da cidadania, ele necessita de uma coisa básica. A desigualdade é o que vai contribuir, a diminuição da desigualdade é o que vai contribuir para que a gente tenha um congresso, uma maior representatividade das pessoas mais humildes. Cabe ressaltar que uma pessoa em vulnerabilidade social fica à mercê da subnutrição, do desemprego e da criminalidade. A importância dos defensores públicos nesse tema é indiscutível, por serem responsáveis não só pela assistência jurídica integral e gratuita, mas também pela construção de políticas públicas voltadas para aqueles que vivem à margem da sociedade.